Olá, tudo bem? Eu sou o J. Antônio Cirino e esse é o canal podcast para a gente conversar, discutir sobre assuntos de comunicação, qualidade, segurança do paciente. E o assunto de hoje ele é transversal, ele é sistêmico e ele contribui para que várias das nossas estratégias tenham resultados efetivos na gestão em saúde, que é a estruturação de políticas institucionais na saúde. Como que a gente estrutura? Como que a gente pensa essas políticas? O que é essa política, né? Primeiro, é importante pensar que a política institucional ela é uma declaração estratégica, ou seja, é a forma que essa organização em saúde ela se organiza, ela pauta os seus assuntos e entende o que é estratégico. E ela toma decisões sobre os caminhos, ou seja, qual caminho que a gente está disposto a seguir dentro dessa organização de saúde para alcançar os resultados que a gente almeja. E tem uma conexão muito bacana para a gente entender entre as políticas e o planejamento estratégico. Quando a gente pensa a visão da organização dentro da identidade organizacional desse serviço de saúde, ali a gente está falando de onde essa organização quer chegar, certo? Mas se a gente não tiver quais são os caminhos que são possíveis para que a gente chegue lá, qualquer caminho vai servir e as pessoas vão fazer de variadas formas. E é importante que a gente reflita sobre isso, porque não é somente os fins que importam, mas sim também os meios para que a gente obtenha determinados fins. Então, essa caminhada, ela é justamente pautada, regrada e orientada pelas políticas institucionais da organização. Então, cada política institucional vai pautar e dizer o que pode, o que não pode, o que é permitido, o que não é permitido, o que é negociável, o que não é negociável. O que a gente tem que prestar atenção porque é um risco nesse serviço de saúde. Então, códigos de conduta ética, política de gestão de pessoas, política de qualidade, política de segurança do paciente, política de comunicação, política de segurança da informação, tudo isso e muito mais são temas que são possíveis temas de políticas e que vão ser transversais, sistêmicos e integrar todos os serviços dessa organização. E vai pautar não só a atividade dos trabalhadores de saúde, mas também todos os públicos externos, porque isso diz sobre a relação tanto do interno quanto do interno com o interno, quanto do interno com o externo. E isso é muito importante e vai auxiliar em toda a organização para a realização das suas atividades. Nesse sentido, entendendo que a política ela é redigida em um documento, mas eu preciso dizer que não é só um documento. Essa política ela é muito mais do que um documento. Ela vai versar sobre as estratégias dessa organização, ou seja, como eu vou alcançar essas estratégias e cumpri-las, como são as minhas ações no dia a dia, como eu disse, o que eu posso, o que eu não posso, e as condutas que são aceitáveis e as que não são aceitáveis. E por isso, ela é um instrumento efetivo para balizar o posicionamento e as ações de todos dentro dessa organização. Por isso, nós temos que ter políticas institucionais fundamentadas e estruturadas. Uma sugestão de ciclo de vida que você pode se pautar para fazer essas políticas institucionais é, primeiro, fazer a definição de quais as políticas que essa organização quer trabalhar. Para isso, você pode, por exemplo, se pautar fazendo um benchmarking com outras organizações similares, vendo quais políticas existem. Você pode verificar sugestões de acreditações e certificações para entender até se você vai buscar essas acreditações e certificações, quais seriam os temas adequados e definindo quais são as políticas, orientar a produção, a redação dessas políticas com os setores pertinentes. Apesar de ser uma declaração estratégica, ou seja, é a diretoria, a alta direção da organização que vai publicar, declarar e fundamentar essas políticas, todos os setores podem contribuir na sua construção. Ao realizar a redação, finalizando, passa-se por um processo de validação, de verificação se ali os requisitos e os pontos que foram colocados podem ser atendidos, se eles são factíveis, se eles são os ideais para essa organização. E também, depois que a gente validar, tá com esse documento aprovado, a gente faz a declaração, um momento, um rito formal, simbólico, para que todos entendam a importância e a magnitude dessa política. E aí, a partir disso, a gente começa um processo de sensibilização, de capacitação dos envolvidos, monitoramento, inclusive, para a gente entender se aquela política que foi declarada, implantada, faz sentido, que as pessoas estão executando e estão realmente seguindo aquilo que foi combinado.
e precisamos de tempos em tempos fazer uma consulta pública dentro dessa organização. Essa política tem melhorias a serem feitas? Ela está efetiva? Tem sugestões vindo dos colaboradores, dos pacientes, daqueles públicos ali que estão envolvidos? A gente precisa buscar essa informação e essa opinião de todos para que a política possa ser revisada de forma periódica. Recomenda-se aí pelo menos anualmente a gente fazer uma revisão ou em qualquer tempo, caso tenhamos questões muito importantes a serem acrescentadas ou revisitadas para que essa política tenha efetividade. Quando a gente vai colocar essa política em prática, é muito importante a gente construir um plano de divulgação, porque essa política ela vai ter que ser discutida ao decorrer de todo o ano nessa organização. A gente pode sim definir talvez um mês especial, um momento ali do calendário que a gente vai falar mais sobre aquela política específica, mas é importante ter estratégia de divulgação e reforço do tema ao decorrer do ano. Também nós temos que pensar em um plano de capacitação. Quem são os públicos principais envolvidos com essa política institucional? Quem eu tenho que capacitar e quais são os assuntos mais importantes para essa capacitação e quem, claro, toda organização vai ser capacitada ali sobre todos os assuntos, mas alguns setores, por exemplo, uma política financeira, de orçamento e custos, ali vai ter setores especiais nessa organização de saúde que vão ter que aprender ainda mais, porque vão ter práticas e têm riscos maiores voltados a essa política. Por isso a gente precisa compreender e fazer esse planejamento de forma adequada. Uma reflexão também importante para a gente entender é como gerenciar essa política, porque sendo uma política, sendo um documento estratégico, assim como os protocolos e tantos outros documentos dessa organização, a gente precisa gerenciar a sua efetividade. E eu deixo aqui algumas sugestões, por exemplo, gerenciar por meio de indicadores. Quais são as métricas, indicadores que vão dizer o quanto estamos cumprindo ou não os tópicos que eu me propus dentro dessa política? Indicadores que eu já tenho nos processos ou outros que eu vou desenvolver justamente para essa finalidade. Canais de escuta. Então, quando a gente está falando, por exemplo, de uma política que fala de o código de conduta ética, eu posso ter um canal de ética, um canal de denúncia para que eu receba informações para entender se aquela política, se aquele código está sendo seguido ou não. Assim como a política de segurança do paciente tem o canal de notificação de eventos adversos, que nos ajuda a entender, a ouvir as partes interessadas se de fato nós estamos executando aquilo que nós promulgamos enquanto política institucional. Também podemos fazer auditoria dos principais requisitos, dos principais pontos dessa política, olhando, observando em loco se essas práticas estão sendo executadas, e podemos também fazer pesquisas. Por exemplo, na política de comunicação, a gente pode fazer uma pesquisa verificando a efetividade dos meios e canais de comunicação dessa unidade de saúde. O quanto as pessoas usam os meios e canais, o quanto eles querem acessar esses conteúdos ou outros conteúdos. Todos esses pontos são essenciais e cabem aí e trazem reflexões para nós em todos os temas de políticas institucionais para o serviço de saúde. Espero que você tenha gostado, compartilhe esse conteúdo com seus colegas de trabalho. Eu sou o J. Antônio Cirino e espero que tenhamos aí outras discussões de assuntos essenciais como esse. Muito obrigado.